Hey kid. Bom dia, pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai tratar da questão do conflito israelense na faixa de Gaza. Suas dificuldades, suas razões, seu histórico. E por que o exército israelense está tendo tanta dificuldade em acabar com o grupo Hamas que eles estão combatendo na faixa de Gaza, né? A gente tem que lembrar que a faixa de Gaza é um lugar muito pequeno, com uma presença muito grande de civis. Então, diferentemente dos conflitos que a gente teve no passado, na Primeira Guerra Mundial, onde boa parte dos campos de batalha aconteciam fora das grandes cidades, longe da população civil, isso não acontece agora. Então a gente teve a Primeira Guerra Mundial, onde os franceses, alemães, britânicos, russos também se enfrentaram nos campos de batalha. Boa parte desses conflitos aconteciam nas áreas rurais, então não havia grande preocupação com a presença de civis. Já na Segunda Guerra Mundial, na campanha do Norte da África também, boa parte dos conflitos, das batalhas, a gente pode citar aqui algumas batalhas, como a Batalha do Passo de Cacerini, a primeira batalha do exército americano na Segunda Guerra Mundial, no conflito na campanha do Norte da África, e a Batalha de El Alamein, entre outras batalhas que aconteceram na campanha do Norte da África, elas aconteciam em lugares desérticos, né, lugares com pouquíssimo povoamento. Então não havia uma preocupação em larga escala com os civis. No desembarque do dia D, também. Ali, apesar de ser já no continente europeu ali e ter uma população, o desembarque na Normandia não aconteceu perto dos grandes centros. A gente tem uma situação hoje na faixa de Gaza, que é um conflito onde é uma população muito grande numa área muito pequena. Se a gente pegar aqui o mapa, a gente vai ver que a faixa de Gaza é uma extensão de 40 quilômetros, mais ou menos 40 quilômetros, por 5 quilômetros de largura, aqui na parte mais estreita, se eu não me engano aqui é um pouco mais. Mas de qualquer forma são 2 milhões de pessoas, de civis, que não tem nada a ver com o conflito entre o exército israelense e o Hamas, e que estão nesse fogo cruzado. E existe por parte de Israel um cuidado por uma questão humanitária com esses civis. Então isso é um incremento a mais na dificuldade militar de avançar num terreno desses. A gente tem já no histórico do conflito israelense alguns conflitos que seguiram mais ou menos essa mesma lógica. Essa situação que a gente vive hoje é muito parecida com a guerra do Yom Kippur. A guerra do Yom Kippur aconteceu lá em 1973. Israel também foi atacado no dia do perdão, né, no dia do Yom Kippur, da mesma forma que aconteceu agora em 2023. E Israel aqui foi atacado por um país, né, por um exército regular do Egito e de outros países árabes, aqui da Síria, do Iraque. E o que aconteceu? Nesse conflito foi uma guerra irregular entre exércitos de diferentes países, o que não é hoje, porque hoje é um conflito contra um grupo insurgente. Nesse conflito, Israel foi pega totalmente desprevenida, e sofreu muitas baixas principalmente na sua força aérea que havia sido destaque na guerra de 1967, que havia surpreendido as forças aéreas árabes. Dessa vez acabou sendo pego desprevenido. A União Soviética, na época, forneceu grande quantidade de material militar, principalmente baterias antiaéreas. As baterias antiaéreas da Rússia são conhecidas pela sua alta eficiência. Então, por essa razão, Israel, naquela situação, passou por um aperto muito grande no início do conflito, porém conseguiu dar a volta, conseguiu romper a ofensiva egípcia e conseguiu adentrar, inclusive, dentro das fronteiras do Egito. Mas, com a intervenção da ONU, e aí vem essa parte que eu queria destacar, Israel teve que parar por ali e assinar um tratado de paz. Israel vai ser sempre, nos seus conflitos, na sequência, Israel tem essa barreira. A barreira da diplomacia, né, de como vai ser vista na comunidade internacional, e a barreira humanitária, porque você está combatendo um conflito num lugar onde é densamente povoado por uma população civil. Então, sempre tem a questão da perda de vida de civis, de pessoas inocentes. Então, isso aconteceu também na Guerra do Líbano, em 1982, e aconteceu na Guerra do Líbano em 2006. Então, Israel ela avança, o exército israelense avança e progride até um limite político, né, e também militar, porque quando você está combatendo, tendo que tomar o cuidado com as vidas dos civis, você acaba ficando limitado também militarmente a sua margem de manobra ali. Então, realmente,
Israel está tendo essa dificuldade, é uma dificuldade que tem um respaldo histórico, né? Você lembrar, você pensar aqui que você está combatendo as ruas da faixa de Gaza, é um lugar assim onde tem muitos prédios, lugares estreitos, você não sabe quando você vai adentrar em uma dessas peças aqui, pode ter civis, pode ter militantes do Hamas, então é muito estressante, é muito difícil um conflito nesse tipo de terreno, né? Não é muito diferente daquilo que a gente tinha no passado, que nem eu mencionei agora há pouco, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, eram campos abertos, você sabia abertamente quem era o teu oponente, tu reconhecia o soldado inimigo pelo distintivo, pela uniforme do exército alemão, ou do exército francês, ou do exército inglês. Agora não é assim, as coisas não são assim, então aqui parece muito mais uma grande operação policial do que uma operação militar em um campo de batalha, né? Então aqui a gente tem um dos lugares mais densamente povoados do planeta, com muitas pessoas inocentes, muitos civis, então Israel realmente fica limitado a essa ação militar aqui. Então isso é uma explicação muito breve, um pouco do histórico do conflito árabe-israelense e do porquê que Israel está tendo tanta dificuldade em avançar no território aqui e realmente dominar o Hamas, porque o Hamas ele não está escrito, eu sou do Hamas. Você vai ter ali civis, vão ter pessoas que são do Hamas e vão estar disfarçadas de civis inocentes também, né? E que a qualquer momento, quando você passar, o soldado israelense passar, ele pode ser surpreendido ali, alguém puxar uma pistola, puxar uma faca. Então, realmente não é um combate aberto. Nesse sentido, fica claro e evidente qual é o motivo da dificuldade. Então, queria explanar um pouco sobre isso hoje, nesse vídeo. Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão para o canal, pode nos ajudar, pode comentar, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo aí que vai estar nos ajudando, tá?